Oi, gente, Camila aqui novamente. E agora nós vamos para a segunda aula de genética do Explica Enem. Se você não assistiu a primeira aula, eu peço que você assista, que é a aula referente à primeira lei de Mendel, antes de iniciar essa aula. Porque muitos dos conceitos que lá foram detalhadamente explicados, eu vou precisar abordar e relembrar aqui nessa aula de heredograma. Lembrando que o heredograma é uma representação, então eu vou fazer uma leitura, uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. Então eu preciso ter um domínio dessa linguagem, dessa comunicação, e isso vocês vão ter uma base na primeira aula deste curso. Bom, primeiramente, o que são os heredogramas? São representações gráficas, ou seja, são esquemas da herança de uma determinada característica genética em uma família. Ou seja, por meio do esquema do heredograma, eu posso exemplificar como é que se comporta uma característica que é transmitida de geração em geração em uma mesma família. Relembrar e ratificar. É uma característica, eu só simbolizo uma característica por vez no heredograma. Essas representações são úteis ao estudo da genética porque elas facilitam bastante a compreensão da herança de uma determinada característica de uma família. Quando eu faço uma esquematização de como é que se comporta uma característica genética em uma família, em gerações de uma família, eu tanto posso entender melhor essa característica, como eu posso até fazer previsões ou suposições sobre o genótipo dos membros. Então, o heredograma é muito fundamental nesse estudo. E aí eu tenho aqui um verdadeiro manual de como fazer a leitura de um heredograma. Eu vou destacar aqui três símbolos que são fundamentais que vocês entendam para ler qualquer heredograma. Os outros são, assim, de questões mais específicas de genética, e o Enem não é tão acostumado a isso, mas vale a pena dar uma lida nesse esquema. E o primeiro símbolo é o símbolo do indivíduo do sexo masculino, aqui é a seta do mouse, que é esse quadrado. A gente sempre tem que lembrar que o homem vai ser representado pelo quadrado. De forma diferente, a mulher, o sexo feminino, no caso, porque o heredograma não necessariamente precisa representar a espécie humana, tá? Vai ser representado por esse círculo. E uma outra simbologia que eu preciso destacar é essa simbologia aqui, em que, pelo traçado entre os dois, entre o quadrado e o círculo, eu tenho um acasalamento, que em genética também pode ser chamado das questões de casamento. Para eles, quando dois indivíduos procriam, eles casaram. Isso é o termo que a gente usa na genética. E aí eu tenho também essa representação aqui, em que eu tenho o casamento com esse indivíduo 1 e esse indivíduo 2, essa primeira geração, resultando em uma segunda geração com 3 indivíduos, 2 filhas e um filho, sendo a segunda filha, a filha representada pelo número 2, afetada para uma determinada característica. Camila, o fato dela ser afetada significa que ela é uma pessoa que tem alguma doença? Não. Eu vou apresentar para vocês, mas ao final desta aula, algumas características de transmissão, ou seja, características genéticas, que não são necessariamente uma doença. Então, essa simbologia de ser pintadinho só significa que aquela pessoa é afetada por aquela condição, ou seja, ela possui aquela característica, que pode, claro, ser uma doença, mas não necessariamente. E aqui eu tenho um esquema de um heredograma ou genealogia. Nesse caso aqui, observando essa primeira geração, eu tenho um casal em que o homem é afetado e um outro casal em que a mulher é afetada. E aí, esses dois casais têm filhos normais para essa condição. Eu tenho que lembrar que cada heredograma só traz uma condição. Então, o que esse homem 1 e essa mulher 4 tem é a mesma coisa. E o mesmo eu posso corresponder para o indivíduo da terceira geração, a mulher 2. Então, esses 3 indivíduos afetados, eles têm a mesma característica, que pode ser uma doença ou não. Então, se eu tenho um indivíduo afetado que casa com uma mulher normal e eles têm filhos normais, eu já posso garantir que essa é uma herança de traço recessivo,
porque essa é a única situação na qual, dentro de primeira lei de Mendel, tá? Dentro do conhecimento que vocês têm até agora, em que um homem afetado, uma pessoa afetada, quer dizer, né? Porque aqui tem tanto homem afetado de um lado quanto mulher afetada do outro, gerando filhos normais. Por quê? Porque eles sendo azinho e se relacionando com uma pessoa dominante, seja azão, seja azinho, que dá o mesmo efeito fenotípico, embora genotipicamente sejam diferentes, é a única forma de eu conseguir ter indivíduos normais. Ou seja, eu posso afirmar que nessa segunda geração, os indivíduos 1 e 2 são necessariamente heterozigotos, porque eles receberam um gameta azinho do pai, porque o pai, sendo homozigoto recessivo, ele só produz um gameta. Já a mãe, depende. Se ela for homozigota dominante, ela só produz um gameto, o azão. Mas se ela for heterozigota, ela produz os dois gametas, o azão e o azinho. Mas nós não temos como afirmar o que essa mulher normal 2 da geração 1 é. Vamos dizer que ela azão traço. Então, ela deu o azão para os filhos dela. Isso vocês concordam, porque eles não têm como ter recebido o azão do pai, porque o pai não tem. Então, eu posso afirmar que tanto o indivíduo 1, quanto 2, quanto 3, quanto o 4 da geração 2 são heterozigotos. Porque o mesmo aconteceu com os pais 3 e 4, que, nesse caso agora, o pai é azão traço e a mãe é azinho. E aí, eles tiveram, numa terceira geração, esses dois indivíduos de famílias diferentes se casaram e tiveram uma filha normal e uma filha afetada para essa característica, ou seja, o que corrobora o fato deles serem heterozigotos, porque dois normais gerando um afetado dentro de primeira lei, quer dizer que os pais são heterozigotos. Os pais trazem o traço recessivo, mas não são afetados porque tem o dominante, mas têm a capacidade de gerar um filho com traço recessivo e, nesse caso, afetado. Aqui eu ratifico novamente a questão da herança recessiva, que é a que mais cai nos vestibulares, mas vocês têm que prestar atenção também e ligar o alerta que a herança dominante também cai. Aí, nesse caso, ela cai mais quando eu estou ligado ao sexo, então não é só a questão de ser dominante ou recessivo, mas onde está esse gene, se ele está no X da mulher ou no X que está no homem e no Y do homem, e isso vocês vão estudar mais à frente. Então, eu trouxe o que é mais comum dentro de primeira lei. Aqui, novamente, uma primeira geração que eu tenho um casal composto por uma pessoa não afetada e uma pessoa afetada, gerando filhos não afetados. Eu já posso dizer que é uma herança recessiva. E aí, eu tenho esses filhos não afetados gerando filhos afetados, o que pode me garantir que, na geração 2, os indivíduos 1, 2, 3 e 4 são heterozigotos, porque dessa forma eles podem ter filhos afetados. E aí eu trago aqui uma das principais heranças recessivas, que é o albinismo, que se manifesta tanto na espécie humana como em outras espécies também, tá? E quando eu falava da questão de que eu posso ter tanto características que sejam doenças e não doenças, eu trago aqui essas para vocês. Porque, características fenotípicas dominantes e recessivas em humanos. Vamos olhar primeiro essa primeira imagem, essa que tem embaixozinho dominante e recessivo. Nesse caso, o lóbulozinho da orelha, quando ele não é grudado no resto da face, ele é traço dominante. E quando ele é mais grudadinho, ele é recessivo. Isso significa uma doença? Não, é uma característica genética, uma característica que é transmitida. Então, no heredograma dessa família, eu posso ter essa característica significando que o dominante é afetado ou o recessivo é afetado, dependendo do que eu quero demonstrar. Dobrar a língua, fazer esses movimentos na língua também é um traço genético, não é uma doença. O furinho no queixo, esse furinho na bochecha, esse formato de rosto da última imagem. Aí eu tenho aqui também um outro traçado que já é uma doença, né, a polidactilia,
que ficam com os dedos meio que em gradação, mas as outras imagens, fora essa, foram para mostrar para vocês que é possível eu ter um traço, uma característica que não seja necessariamente uma doença, mas que eu possa representar em um heredograma. Eu termino aqui essa aula, agradecendo a vocês por terem assistido, certo? E aí, nós nos encontramos na próxima aula de genética. Eu espero que tudo tenha ficado muito claro para vocês. Caso não, por favor, coloquem aqui nos comentários. E até a próxima. Bons estudos!